Olá, gente, boa noite. Esse cronômetro é meio estranho, né? Eu fiquei meio perdida nele hoje. Gente, boa noite, uma boa terça-feira para todos nós. Estamos aqui mais uma terça-feira dando continuidade nessa nossa série, que eu sei que todo mundo ama, a gente também ama. Brasil, um coração para o mundo, né? Já deixa a gente com o coração quentinho, já desde terça-feira de manhã, quando a gente sabe que às 21h30 estaremos todos nós aqui reunidos para aprender, né? Porque é sempre muito bom aprender, e ainda mais nessa série, né? Falando do nosso país. Sempre lembrando que essa é uma produção da FEEGO, a Federação Espírita do Estado de Goiás, junto com os nossos parceiros, né? Que é a FEEGO Editora, a FEEGO também da Livraria, a Web Rádio Fraternidade, a Rede Amigo Espírita, a TV Goiás Espírita e também a TV CERJ, todos aqui reunidos, transmitindo essa nossa live. E aí esses nossos amigos já vão entrando aqui, já vão dando boa noite, já vão deixando recadinho. Inclusive, em matéria de recadinho, eu quero falar para a Cristiane Sagas, que ela diz que ela mandou um recadinho para mim por um amigo em comum, mas, Cristiane, eu não recebi, infelizmente. Você fala para esse amigo entrar em contato comigo para me entregar esse teu bilhetinho, que eu estou louca para receber esse teu bilhete, mas eu não recebi ainda, que ela disse que ia ter um amigo que ia vir para Jaraguá. Pode entrar em contato que eu vou aonde ele estiver para pegar esse seu bilhetinho, tá, Cristiane? Ficamos combinadas assim, mas até agora eu não recebi, não. E aí tem aqui todos os nossos amigos, a Maria Aparecida, minha amiga Rosemar, lá de Volta Redonda, da minha terrinha, o Gilberto Cirlei também está aqui com a gente, o Jorge, bom, todos esses amigos que vão entrando, a Glícia, a Sônia, Lili está aqui com a gente, a Leda, a Eliane, o Gilberto. Gente, é muito bom a gente entrar e já encontrar todos vocês aqui com a gente. Mas hoje eles estão aqui. Eles estão aqui e hoje vocês não sabem o que aconteceu. Vamos chamar os nossos amigos para a gente contar o que nós vamos fazer hoje. Não é isso? Jorge Elahá e Cristiane Drux. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio dessa nossa série. Mudanças de itinerário, né, amigo Jorge? Literalmente. Mudanças. Cris, antes da gente começar, eu queria dizer a você que eu sei exatamente o que você está passando. Seu pai voltou para casa agora essa semana e o meu voltou no início do mês. Nós dois estamos agora numa condição muito parecida. E assim, a doutrina espírita é um elemento extremamente importante para que a gente tenha a força e a serenidade para essa hora, sabe? Então eu quero me solidarizar com você, porque eu posso dizer de cadeira, eu sei exatamente o que você está vivendo. Eu sei. Tá bom. Vamos lá. Estamos juntos. Bendita doutrina consoladora, que nos revela que a vida continua e que as injunções da separação são apenas separações momentâneas. Né, temporárias, exatamente. Isso que nos conforta, isso que acalma o nosso coração, né? Que a gente sabe que é apenas temporário essa separação. Nós estaremos todos, aliás, todos nós, né, reunidos no mundo espiritual, se Deus quiser. Mas, como a Cris disse, houve mudanças nessa nossa live de hoje. Hoje, gente, a gente ia falar sobre o capítulo 26, que é sobre o movimento abolicionista. Era esse a programação para hoje. De repente, hoje, no final da tarde, aí, o que aconteceu? A pessoa aqui do lado fala assim, por que a gente não faz o capítulo 27, que é sobre a República? E hoje é o feriado, né? Porque estamos comemorando a proclamação da República. E aí nós achamos justo, realmente, no dia da proclamação da República, a gente falar sobre o capítulo 27, a República. E aí nós deixaremos, então, o capítulo 26
do movimento abolicionista para a próxima terça-feira. Nós apenas mudamos, né, do capítulo 26 para o capítulo 27. E aí, no dia da proclamação, a gente fala sobre o capítulo 27, a República. Né? Olha que emoção. Como eu já falei, a toalhinha já está aqui, porque, né? Difícil. Mas, antes da gente começar a nossa live, claro que a gente tem que fazer a nossa prece, a gente tem que elevar esse nosso sentimento, esse nosso agradecimento por vivenciar esse momento aqui juntos ao nosso Mestre Jesus, rogando ao seu coração que nos ilumine, que nos abençoe, que nos cubra com sua luz, para que possamos, nesse momento, Mestre amado, termos o entendimento dessas suas lições, desse seu amor por todos nós e, acima de tudo, do seu amor pela nossa pátria, para que possamos também sentir este mesmo amor pela terra do teu evangelho, que aqui está implantado. Obrigada, Mestre, por esse momento, que estamos aqui reunidos, mesmo que virtualmente, mas em torno do teu evangelho. Obrigada por esta oportunidade. Que assim seja. Muito bem. A República. O que é que vocês têm a nos dizer sobre este capítulo? Eu queria fazer algumas observações históricas antes da gente discutir o capítulo em si, atravessando até um pouco o assunto que a gente vai ver daqui a 15 dias, que é a questão abolicionista. Tá? Mas não tem como a gente sair dessa circunstância. Nós já falamos em outras oportunidades que o reinado de Dom Pedro II foi um reinado longevo. Ele tem um período bastante longo no qual ele fica comandando o país de maneira mais direta. E isso vai fazer com que, de certa maneira, o Brasil viva um grande período de estabilidade. Ele era um homem muito sábio, de bons princípios, um homem interessado em ser alguém bastante democrático. Não tinha a postura do pai de ser assim, um homem estovado, dado aos arroubos. Ele era muito ponderado nas ideias, se cercou de pessoas também capazes e conseguiu fazer uma boa gestão interna do país durante o período do seu reinado. Na sua política internacional, ele teve alguns momentos bastante amargos, e a gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso, que foi a questão do prata. Nós começamos na última quinzena sobre a questão do prata com os vários incidentes, né? A guerra da colônia cisplatina, que nasce o Uruguai, depois a Guerra do Prata, que foi aquela na qual uma disputa pela hegemonia do prata, o Brasil entrou em conflito, mandou tropas para dentro da Argentina para impedir o domínio ali. Depois teve a famigerada Guerra do Uruguai, em que o Brasil interveio dentro do Uruguai para impedir a posse de um presidente uruguaio, que tinha, de certa maneira, rusgas com o Brasil, o que provocou uma inflamação na relação com o Paraguai e detonou ali a tristíssima Guerra do Paraguai. Esses quatro incidentes diplomáticos externos foram uma mancha no governo de Pedro II. Mas ele foi um grande estadista, um homem muito democrático internamente. Não havia, na sua época, um autoritarismo, um processo absolutista de comando. Ele se regia ele era uma monarquia constitucional. O pai dele havia deixado a Constituição de 1824 e ela foi a Constituição que durou mais tempo no país. Ela vai atravessar o primeiro e segundo reinado. E as coisas estavam, do ponto de vista político, razoavelmente equilibradas.
havia uma segunda mancha no nosso país, que era a questão da escravidão. Nós fizemos uma transição de sermos colônia para Reino Unido e depois para Império, sem grandes traumas como as nossas colônias vizinhas, mas, em contrapartida, nós carregamos uma nódoa muito pesada, que foi o período dos 353 anos de existência da escravidão dentro do país. Isso foi muito ruim, e a gente vai ver isso melhor no dia 29, quando a gente discutir a presença da Inglaterra e as pressões internacionais para o fim da escravidão e por que a Inglaterra queria o fim dessa escravidão, os interesses comerciais que ela tinha pelo fim da escravidão, não era só pela bondade dela, ela tinha interesses também. Então, acabava acontecendo que a gente tinha um governo que estava estabelecido de maneira bastante tranquila e até bem democrática, a forma como Pedro II funcionava, mas ele tinha problemas externos e ele tinha também conflitos que diziam respeito à questão da escravidão, porque desde a década de 70 começa a eclodir no país uma série de movimentos abolicionistas muito fortes que iam culminar com a libertação dos escravos. Mas a gente vai começar no dia 29 melhor. Mas aí havia, na verdade, 3 pilares que sustentavam o império. A escravidão era um pilar, a religião era um segundo pilar, e o terceiro pilar era a questão política. A questão política estava mais ou menos pacificada. A questão religiosa também. O primeiro censo feito no Brasil é feito na época de Pedro II, e ele estabelece no censo uma série de informações, inclusive a religião dos brasileiros. 99,7% dos brasileiros, dos 9,9 tarará brasileiros, quase 10 milhões de brasileiros que existiam, eram praticamente todos católicos. Então, estava muito pacificado do ponto de vista religioso essa questão. E aí, quando chega na parte final da história do Império, começa a acontecer umas trincas nesses 3 pilares que sustentavam o Império. Houve uma trinca na questão dos abolicionistas, que foi a primeira área que começou a balançar. E com a decretação do final da escravidão, aí os que eram os donos de terra, os que tinham muito dinheiro, retiraram o apoio do Império. Então, você tem um banco apoiado em 3 pernas, você arrancou a primeira perna e não se segura nas outras 2. A outra perna era a perna religiosa. A perna religiosa também teve problema. Por quê? Porque aconteceu uma manifestação do Papa à época, acho que era Pio IX, se não me engano, que determinou que todos aqueles que fossem maçons deveriam ser excomungados. E eles iam excomungar todos os maçons do Brasil. Só que o que aconteceu? Dom Pedro II não acatou a determinação de que eles deveriam ser, disse que estava errado, e não acolheu a proposta da igreja. E aí, dois grandes religiosos do Brasil, um era do Pará, que era Dom Macedo Costa, que, por sinal, Dom Macedo Costa é o nome do asilo onde eu encontrei o espiritismo pela primeira vez, uma visita da Juventude Espírita, tinha na época 17 anos, foi ali que eu conheci Alberto Almeida e a Juventude Espírita. Dom Macedo Costa se opõe a essa posição de Pedro II, diz, não, nós vamos sim excomungar e vai ser retirado da igreja, e contesta a posição de Pedro II. Aí ele toma uma decisão errada, ele manda prender os 2 sacerdotes. A prisão deles gera um escândalo e de repercussões muito pesadas, depois ele volta atrás e manda soltar os sacerdotes, mas eles já haviam sofrido na prisão, não foi uma prisão imediata, eles sofreram durante um tempo. Aí, quando eles saem da prisão, qual a consequência? Uma rachadura entre a igreja e o império. Então, uma segunda perna foi tirada.
Aí a instabilidade aconteceu e veio a instabilidade política, que provocou a terceira queda, o terceiro pilar, que era o pilar político. E aí, então, vai acontecer a queda do império. Ou seja, ele vai trincando, e embora ele fosse uma pessoa extremamente democrática, não existisse nenhum tipo de violência, um despotismo, houve um cansaço com esse formato, havia um desejo de ir para uma república, esses ideais tornavam-se cada vez mais fortes em função daquilo que acontecia em outros países, tanto as colônias hispânicas aqui do lado, como também a queda das monarquias europeias, também sinalizavam para todos nós que estávamos diante de um momento muito crítico e que talvez o Império Brasileiro, que era o único império das Américas, não fosse ter vida longa. E aí, então, começa o nosso momento histórico da quadra de 1889, ou seja, vem a libertação dos escravos em 88, e quando a gente entra no ano de 89, o país só fala disso. Em todos os lugares, nos bares, nos clubes, nas ruas, nas casas, só se falava de experimentar a república. A ideia de ter que eleger os governantes fascinava os brasileiros da época, que queriam experimentar, sentir o sabor de perceber como é eleger alguém para governar e não ter um monarca que ficaria ali por muito tempo governando o país. E aí? Somando-se a isso, né, Elahá, por essa varredura, esse cenário histórico que você belamente construiu para a gente, meu amigo, nós tínhamos já um imperador mais idoso, né, sofrendo de algumas injunções de fraquezas físicas. Ele sofria com a diabetes, ele sofria rotineiramente por questões também de digestão, né? Já se mostrava um imperador mais abatido, muito mais magro, sem vitalidade física, empreendendo muitas viagens internacionais, né? Tanto que a princesa Isabel, se não me falha a memória, ela teve 3 ou 4 períodos de regência, e em um desses períodos de regência, justamente em 88, ela declara, né, a abolição dos escravos, que foi um fator determinante para que todos os latifundiários, os barões do café, né, os fazendeiros, também se voltassem contra, né, o imperador e a família imperial, porque isso contrariou muitos interesses financeiros, né, desses fazendeiros, desses latifundiários. Entre a nobreza, digamos assim, intelectual daquela sociedade, né, muitos inspirados, né, pelos 100 anos da Revolução Francesa, com os ideais libertários de igualdade, fraternidade, né, também se somavam a esse caldo cultural que ia se construindo, visando, né, a pavimentação desse processo da República, né? Então, o ideal abolicionista ele acaba se transformando em um impulso gerador dessa pavimentação para a República, do ideal republicano. E muitos pensadores, muitos poetas, muitos artistas, muitos políticos, muitos articuladores começavam a incensar dentro da sociedade esse pensamento libertário, esse pensamento de um novo momento, de um novo regime, de uma nova experiência política. E Denise me chama muito a atenção, enquanto a gente aguarda o Elahá retornar, né? Dentro dessas injunções que ele tão bem explicitou, a gente vê o autor espiritual Humberto de Campos abrir o capítulo da República nos falando, primeiro, de uma postura moderada do imperador, que sempre prezou por uma posição democrática, né? Alguns brincavam à época e brincam até hoje, reproduzindo essa ideia,
que o imperador era um dos mais entusiastas republicanos da época, né? Ele entendia a república como um próximo passo necessário e possível que se avizinhava, só que ele, na sua nobreza de caráter, na sua visão avantajada de futuro, ele entendia que essa república precisava ser preparada. Da mesma forma que ele também entendia que a abolição dos escravos não poderia ser um processo improvisado, porque isso geraria muitas dificuldades na sociedade, ele também entendia que a república precisava ser algo, a construção disso precisava ser algo paulatino. E aí a gente se vê, né, nesse momento de caldo cultural, todos querendo e ansiando pela república, e Humberto de Campos, eu lembrava que Humberto de Campos, na abertura do capítulo, ele nos lembrava dessa postura ponderada do imperador, né, democrática do imperador, e também nos fala, né, e eu achei esse termo muito interessante, de maioridade coletiva. E é algo que eu quero te lançar de volta, Elahá, porque Humberto de Campos ele usa essa expressão, né, do organismo político do Brasil se encontrando em um momento de aspirar por essa maioridade coletiva. Só que Elahá, naquele momento, dentro dessas bases frágeis, essa maioridade coletiva representava a autonomia desejada? Acho que ele caiu de novo, Denise. Caiu de novo. Eu queria te ouvir também, porque a gente está logo no comecinho, quando Jesus faz essa demonstração a Ismael, falando que o Brasil agora entrava nesse momento de maioridade coletiva, que era uma aspiração popular, e o que me chama a atenção também é que ele fala o seguinte: necessário separemos agora o organismo político do Brasil de uma tutela espiritual. Você reparou nisso, Denise? Sim, sim. E o que mais me chamou a atenção é que, óbvio, a parte espiritual também não queria, assim como Dom Pedro II também não queria, era derramar sangue nas terras brasileiras. Então, ele queria que essa transição acontecesse para a República. Ele não se opôs, mas ele não queria que fosse assim de uma hora para outra. Tinha que ser uma coisa gradual, justamente para não acontecer esse derramamento de sangue em terras brasileiras. Gente, isso que é amor à pátria, né, Cris? Exato. Exatamente. E essa também era a preocupação do imperador e da princesa Isabel, e a gente vai falar disso daqui a 15 dias, no tocante à escravidão. Né? Porque, na verdade, a gente sabe que a gente tem essa herança da abolição da escravatura ter ocorrido em um processo com ausência de planejamento estratégico, que foi, a gente não pode deixar de reconhecer isso, mas a gente vai falar disso daqui a 15 dias. E, infelizmente, esse processo, pela ausência do planejamento estratégico, nós temos, hoje em dia, experiências dessas feridas até hoje, né? De uma distância, de um abismo social muito grande, né? Elahá, queremos te ouvir e te aproveitar, já que você está de volta aqui conosco. Estamos falando do começo do capítulo e dessa intenção do plano espiritual de retirar um pouco essa tutela espiritual para que o Brasil exercitasse essa maioridade coletiva. Você tem compreensão de que isso é um movimento irreversível? Sim, claro. De que você poderia fazer o Brasil virar Reino Unido de Portugal, depois podia voltar à colônia, podia voltar a Reino Unido. Isso podia acontecer. Mas virar o Brasil uma república é uma mexida sem volta.
Então, era preciso ter muita certeza se isso seria feito, porque, com todas as dificuldades que a monarquia possui, ela tem um atributo interessante, que é a estabilidade do poder. Tanto que hoje a gente possui uma estratégia para garantir a estabilidade através do parlamentarismo, né? O que você faz? Você coloca uma figura para ser o presidente ou o monarca e um governo que opera no país e que, quando ele não está agradando, ele cai, mas eu enxergo uma referência de estabilidade na figura do monarca ou do presidente. Só que nessa época a ideia era o presidencialismo, né? As colônias hispânicas aqui, elas trabalham tudo no modelo presidencialista. Você tem uma pessoa que é como se fosse o pai da nação, que toma conta de tudo. E isso é muito preocupante, porque se ele for um bom governante, ótimo, vai fazer o período dele de governo, vai sair, outro vai entrar. E se ele for ruim? E se der errado? Né? Então, assim, mas o monarca também pode dar errado. É verdade, o monarca também pode dar errado. Mas o risco de você ter uma troca sistemática de poder pode também ser perigoso. Então, a república, ela é também um elemento que poderia trazer dificuldades para o país. Então, a decisão de fazer a transição para um novo modelo de regime era uma coisa muito pânico no mundo espiritual, porque seria um caminho sem volta. Daí a preocupação que se movimentavam as forças no mundo espiritual perguntando, vai dar mesmo para fazer? Ele já tem maturidade? E aí é importante observar assim, o que é que o Brasil sabia sobre o Brasil? Nada. O que é que o Brasil imaginava que era a Amazônia? Você já imaginou assim, qual era a concepção do que era país, o que era emprego, negócios? Tudo devoluto, tudo ainda por fazer, tudo totalmente intocável. Você ia ser presidente de um país que você não ia nem conhecer. E ainda sob o risco, desculpa te cortar, Elahá, sob o risco do federalismo. Do federalismo, porque a gente poderia ter a instituição da República com uma força tão assentada nas províncias que essas províncias tenderiam a uma separação. Então, também tinha, em paralelo, esse risco do federalismo, de se perder a unidade construída com tanto suor e com tanto sacrifício, inclusive de Dona Leopoldina. E não foi isso que aconteceu na América Latina, porque aqui era uma colônia espanhola. E ela se fragmentou em quantos países? Chile, Equador, Bolívia, Peru, Paraguai, Uruguai, Argentina. Em quantas frações esse território se partiu? E se isso acontecesse do lado brasileiro? Então, realmente, era um momento muito crítico dentro dessa passagem. Mas o problema é que eu nem vou dizer que a gente tinha alcançado a maioridade, eu vou dizer que a gente estava na adolescência. Então, a gente, quando está na adolescência, é doido para fazer 18 anos, para poder dar aquela carteirada, eu sou de maior. Então, era um país com 16, 17 anos, doido para ser adulto. Não, mas eu acho que eu já dou conta. Tinha um imperador que se tornou de maior com 15, por que eu não posso também tentar? Vai que eu consiga. Então, havia muitas forças, e é importante que a gente observe o cenário externo aonde o Brasil se movimentava. Nós tínhamos ali uma série cercado de repúblicas. Nós éramos cercados de repúblicas. Olhávamos para a Europa, que era como se fosse a vitrine do mundo, estava tudo virando república. Qual era a venda da Revolução Francesa? A venda da Revolução Francesa é o progresso. A Revolução Francesa é o sucesso, porque extingue todas as coisas. E aqui eu vou aproveitar, fazer uma observação que é pertinente, mas houve um processo de revisão muito profunda dos conceitos religiosos quando se deu
a Revolução Francesa. E nós temos um grande pensador francês dessa época, que a gente pode chamar de Auguste Comte, ou Auguste Comte, como quiser chamar, tanto vale o gosto, aonde ele traz o chamado positivismo, que é o seguinte pensamento: eu só consigo acreditar naquilo que efetivamente a minha razão aprova. Aquilo que a minha razão não aprovar não faz parte dos meus conceitos. E o pensamento positivista tomou conta da Europa. O pensamento positivista, ele iniciou como uma corrente filosófica e no final se transformou numa religião, chamada religião da humanidade. Existe até hoje, tá? No Brasil tem templos do positivismo de Comte, a religião positivista. Tem templo em São Paulo, no Rio, Porto Alegre, tem em Curitiba, daquelas cidades assim do Sudeste e Sul, que são maiores, tem templos dessas religiões. E eles defendem a ideia de que a gente tem que ser humanista, tem que cuidar do próximo. Então, assim, viver para outrem, ou seja, amar o próximo, né? Viver para outrem e viver às claras, ou seja, você não pode ter vida dupla, você não pode mentir. Viver para outrem e viver às claras. Vida correta, ilibada, então é um culto à moral, ao civismo, a uma série de virtudes, da honra, do dever, mas ele não transcende para as questões metafísicas. É uma questão do homem diante da necessidade. E esse pensamento se espalhou pelo Brasil. E dentro do pensamento de Comte estava a ideia da República, porque ele é gestado filho da Revolução Francesa. Kardec estudou o positivismo. O raciocínio de Kardec de ser objetivo nas coisas tem raízes positivistas, porque era em cima da lógica, só o que pode ser provado. E a França respirava esse pensamento positivista. Aí as pessoas iam para a Europa, voltavam, não, tem que virar negócio de império, isso aí é coisa medieval, isso aí não tem nada a ver, não. Nós temos uma república. Então, foi tomando corpo dentro do Brasil esse pensamento, até com aquela ideia de renovo. Isso é o novo. Isso é o novo. Esse negócio de imperador não está com nada. Então, ficou quase que insustentável para o império. Uma ideologia que era da época medieval, da época antiga, um rei que passa para o seu filho. Esquece isso. Aí você tem um problema da escravidão, que também era olhada como cúmplice, o imperador como cúmplice do processo da escravidão. A Guerra do Paraguai, o processo da discussão com a igreja, o desgaste com os problemas com Dom Macedo Costa, os conflitos políticos estavam realmente desgastando muito. E a espiritualidade olhando e dizendo, meu Deus, o que vai acontecer? Vamos permitir que isso se dê ou não? E interessante, Dom Pedro II não tinha inimigos. Uhum. Ele não era odiado. Isso é interessante, porque assim, as pessoas falavam do regime, mas elas não diziam, nós temos que tirar esse monarca, bandido. Ninguém falava disso. Falava que o sistema tinha que ser mudado, que não podia ser. Aliás, Elahá, se nós olharmos historicamente os dados históricos, o clamor popular no final do século XIX, pelo menos na província, aliás, pelo menos na capital, no Rio de Janeiro, era de monarquia. O povo queria permanecer com a monarquia. O que se incensava dentro das esferas intelectuais, a ideologia republicana, era de uma casta pensante de intelectuais, de poetas, de artistas, de políticos, de diplomatas, mas o povo, a massa, continuava amando o imperador, né? E querendo a permanência da monarquia. E é interessante porque quando a gente se volta para o capítulo, quando o plano espiritual diz, olha, agora nós estamos chegando nesse divisor de águas, nesse limite, né, de período histórico, onde o progresso, a lei do progresso, ela vai se evidenciar, né? E o Brasil se avizinha de um processo
de declaração de república, né? A gente vai se comportar como? E aí a gente vê na narrativa de Humberto de Campos a orientação de Jesus para que, aí eu vou ler a frase aqui, urge nós, plano espiritual, nós, trabalhadores do Cristo, reformemos também as nossas atividades junto à pátria brasileira, concentrando as atividades na obra espiritual da evangelização de todos os espíritos localizados na região do Cruzeiro. Porque essa maioridade coletiva, essa autonomia, esse pedido de chancela para que a pátria brasileira experimentasse a sua autonomia já tinha sido acatada por Jesus. E a orientação de Jesus para Ismael então vamos deixar o adolescente de 17, de 18 anos, né, Elahá, experimentar essa maioridade, experimentar tirar a carteira de motorista, né? Exatamente. Quer tirar a carteira de motorista, então vamos deixar ele dirigir. Mas vamos ficar de olho, né? E essa era... Sim? Termina. Não. E aí eu só queria evidenciar, ao mesmo tempo, porque a gente quer sempre sublinhar isso, que o plano espiritual está sempre nos acompanhando e sempre estudando o processo de cooperação para conosco. Então, nesse momento, o processo de cooperação do plano espiritual para com os caminhos que se desenhavam no Brasil era esse. Vamos deixar esse adolescente de 17, 18 anos experimentar essa maioridade, mas vamos investir nesse núcleo moral, nesse caminho evangelizador que já começamos a construir na medida que já havia sido semeado aqui no Brasil, né, a reencarnação e estimulado aqui a reencarnação de muitos espíritos missionários nessa seara, né, da terceira revelação na pátria brasileira. Pois é, só que para fazer essa mudança de regime, eles precisavam de alguém que fosse aglutinador, alguém que conseguisse ter trânsito entre as diversas esferas, uma pessoa que fosse bem aceita pelos vários grupos, porque havia grupos diferentes, uns mais radicais, outros menos, havia um mix, não era todo mundo pensando igual. O que a gente vai fazer? Não, nós vamos fazer república. Agora, alguns com ideias mais duras, outros nem tanto. E precisava encontrar uma pessoa que transitasse por esses grupos republicanos de maneira mais tranquila. E quem eles acharam? Isso aí do ponto de vista da história, no que a história registra. Eles escolheram um marechal que já não era um general, não era marechal, general, um general que era um general já idoso. Ele não era assim um grande general de comando, ele já tinha idade, ele já não estava mais assim naquela posição de altivez, de querer aquilo para a sua carreira militar. E aí começaram nas discussões, quem é que pode? Marechal Deodoro. No caso, ele não era marechal, ele era só general. Vamos procurar o Deodoro. O Deodoro pode ser o cara. Por quê? Porque o Deodoro, além de ter trânsito entre todos aqueles grupos, ele também gozava da amizade do imperador. Ele não era inimigo do imperador. Não era. Ele era, na verdade, um homem de muita temperança, de muita capacidade de negociação, e por isso ele privava da amizade do imperador. Só que começou a acontecer um burburinho, uma fala de que as coisas não estavam acontecendo como deveriam, e aí ocorre uma movimentação nesse dia de hoje, que é 15 de novembro. Acontece uma movimentação em que o pessoal foi para as ruas porque haviam tido a notícia de que
haviam prendido algumas lideranças do movimento republicano. E se inflamou a Academia de Direito, tá, Denise? Os acadêmicos de direito ficaram super inflamados e foram para as ruas do Rio de Janeiro para querer entender o que estava acontecendo, mas a notícia era falsa. Ninguém tinha sido preso. Uhum. Mas eles saíram nas ruas. E o que está acontecendo? Foi preso. Foi uma fake news que foi lançada lá no dia, e isso deu uma alvoroçada neles. Eles foram para as ruas para tentar entender o que estava acontecendo. E o pessoal foi visitar o Marechal Deodoro em casa. E aqui um aspecto da história interessante. Eles vão visitar Deodoro no dia 14, na véspera. E dizem para ele, está tudo pronto. Já está tudo pronto, é só você amanhã sair e disser que você vai comandar a massa, vai todo mundo atrás. Eu não tenho condição de ir, cara. Eu estou doente, não estou me sentindo bem. Já venho passando alguns meses aí com dificuldade, eu não estou em condição nem de me mexer, que eu vou sair para proclamar uma república, eu vou conseguir nem segurar uma espada. Então, assim, ó, se vocês quiserem fazer, vocês podem fazer, mas não contem comigo. Eu acho legal, bacana, mas eu estou fora, eu não vou participar. E aí eles insistiram com ele, não, mas é importante. Olha, general, o senhor tem que estar lá. Se eu melhorar, eu vou. Mas eu vou ficar por aqui, que eu não estou legal. Aí a história registra que no dia seguinte ele acordou saudável. Denise Balot, me explique isso. Ele acorda saudável, se levanta e vira para o ordenança dele e diz, prepare meu cavalo que eu vou sair. Aí a mulher dele disse, como, Deodoro? Tu estava morto ontem. Disse, mas eu acordei bem, eu vou me fardar e eu vou. Mas você... Não, eu estou bem, eu não estou ruim não, hoje eu acordei tranquilo. Ele se veste, coloca a farda dele de general, que ninguém imaginou que ele fosse ter condição de fazer isso, se visse ele na véspera. O ordenança dele organiza tudo e ele sai, montado a cavalo, para o local onde era a concentração, que era ali no Campo de Santana, no Rio de Janeiro. Ali ele encontra o povo já assim meio mexido, todo mundo, assim, os acadêmicos de direito, do então, Deodoro! É a hora é agora, é agora. E aí o Deodoro pergunta, onde está o imperador? O imperador está em Petrópolis. O imperador está em Petrópolis. Ele não desceu para o Rio. Aí agora, brincadeira minha. Ele não desceu porque é feriado da proclamação da República, ele está em casa. Ele não desceu, ele está em Petrópolis. E o corpo de ministros está onde? Aí foi o erro do corpo de ministros. O corpo de ministros deveria ter se aquartelado na Marinha, que era mais favorável ao Império. Não, ele se aquartelou no Exército. O general é de que força? Ele é do Exército. Ele é general e eles se aquartelam exatamente na casa do general, cabimento. Então, ele marcha para esse lugar onde estavam aquartelados os ministros e aquela turma de gente vai atrás dele. Vamos ver o que vai dar, né? Agora é hoje. E ele chega na porta do quartel e o soldado está ali de sentinela e só, o senhor não pode entrar porque os ministros estão aí dentro e deram ordem de que ninguém pode entrar. Aí ele disse, mas eu sou um general e eu estou dando a ordem para você, abra o portão que eu vou entrar. Ora, diante da ordem do general, ele abriu. Ele abre. E ele não entra com uma montoeira de gente, ele entra sozinho. É muito interessante esse fato. Ele entra só, a população fica do lado de fora do quartel, naquela gritaria danada lá fora, um tumulto. Um ministro do imperador chega atrasado quando já está aquela muvuca lá fora. Se eu não me engano, é o ministro da Marinha que chega atrasado. E quando ele vê o pessoal, ele se revolta e ele quer enfrentar a população. Acontece um tumulto e dão um tiro nele e matam o ministro na frente do quartel. O ministro morre. E aí o general, o
Deodoro, que ainda não tinha entrado, repreende a turma e diz: não, nós não viemos aqui para isso, nós viemos aqui para outro propósito, eu não quero violência, guardem as armas, não vai ter violência. E aí o cara lá no chão, sangrando, o cara vai falecer. Aí acalma a coisa e o Deodoro entra. Ele entra e aí quando houve essa confusão, o Visconde de Ouro Preto, que era o líder do ministério, ele chama um oficial de dia e diz: diga para o pessoal para não deixar ninguém entrar, que é uma ordem minha. E o cara diz: tá legal, pode ser que eu vou dar. E o cara não dá a ordem. Todas as ordens que o Visconde de Ouro Preto deu para esse oficial, para que ele segurasse a porta, para que ele trouxesse uma guarda, nada é obedecido. Esse cara não executa nenhuma das ordens do Visconde, do ministro. E aí, de repente, quando eles veem, quem aparece no corredor andando bem tranquilamente e sozinho? Marechal Deodoro. Ele entra, os ministros estão todos sentados, ele entra só. Quando ele entra na sala, aí o Visconde se levanta e diz: muito bem, general, parabéns. O senhor venceu. Mas não é uma coisa assim: vou destruir vocês, o que tá? Não, como se fosse uma disputa política em que você, muito bem. Aí diz: muito bem, o senhor venceu. Aí ele responde para o ministro: olha, eu vim aqui para dizer a vocês que vocês estão todos destituídos do cargo. Em nome do pessoal que está lá fora, ninguém mais aqui, está todo mundo destituído. E eu vou esperar o imperador chegar para conversar com ele sobre a recomposição do ministério. Alguém entendeu? Ninguém entendeu, porque assim, ele não proclamou a república, ele só destituiu o ministério. Então, existem algumas hipóteses que as pessoas levantam sobre essa ação. É que ele, na verdade, queria que fosse para a república, mas o presidente fosse Dom Pedro. Então, eles vão para a república, presidente Dom Pedro. Então, a mudança é uma mudança ainda muito mais sutil. Aí, ele não declara a república, destitui o ministério e sai. E quando ele chega lá, fala assim: ó, destituiu o ministério todo, tá? Que eu vim fazer, eu fiz. E o povo na rua fica daquela alegria danada. Aí eles saem andando pela rua. Aí entra aquela rua do Ouvidor, ali, aquela parte ali do centro do Rio. Eles entram naquela parte do Rio, da Rua do Rosário, ficam fazendo um festejo danado. Aí o Silva Jardim pergunta para ele: e a república, você proclamou? Mas, não, eu não proclamei. É tão curioso esse processo, porque a gente vê que Deodoro ele queria, em primeiro plano, que os militares fossem respeitados, né? Ele quando ele volta para o Rio de Janeiro, porque ele estava lá em Mato Grosso, chamaram ele para o Rio de Janeiro quando o ideal republicano começou a ser incensado nas camadas sociais. E aí, quando o Deodoro vem para o Rio de Janeiro, lá do Mato Grosso, ele é colocado como presidente do clube militar. Então, ele era realmente, genuinamente, uma liderança dentro, né, da estrutura militar no Rio de Janeiro. Mas, como você colocou, era de uma proximidade muito grande com o imperador. Inclusive, o próprio Dom Pedro II, a pedido do pai de Deodoro, custeou os estudos da família, custeou o próprio estudo do Marechal Deodoro, né? Promovendo, financiando o estudo dele e a carreira militar dele na escola militar. E aí, quando Deodoro se vê nessa posição protagonista de liderança militar no Rio de Janeiro, incensado pelos companheiros que queriam que os militares tivessem uma importância maior, né, nas diretrizes do país e do império,
a gente vê que pessoas ao lado de Deodoro, de quilate, como Rui Barbosa, José do Patrocínio, o próprio Bittencourt Sampaio, que foi depois, né, uma grande liderança no impulsionamento da fundação da Federação Espírita Brasileira. Quem mais? Joaquim Nabuco, grandes pensadores da época, todos eles sonhavam com o ideal da República e apoiavam, nesse momento, os militares, porque o ministério e os ministérios que serviam ao Império estavam fissurados. Os conservadores e os liberais estavam ali em uma situação muito precária, não havia legitimidade nem para os conservadores dentro do parlamento e nem para os liberais. Por outro lado, a sociedade se questionava em relação a um possível terceiro reinado. Nem era algo que estava sendo cogitado naquele momento. A princesa Isabel, como sucessora do trono, poderia ser indicada e poderia assumir a liderança da pátria, mas era uma mulher no século XIX, e seu marido, o Conde de, não era uma figura bem-vinda dentro desse cenário político por ser estrangeiro. Então, essa possibilidade do terceiro reinado, além daquele tripé que ficou manco, né, que você falou para a gente na abertura da live, isso tudo esvaziava esses caminhos a serem percorridos e essas possibilidades de solução para um terceiro reinado. Em contrapartida, nós tínhamos um imperador extremamente nobre que acompanhava tudo isso com muita paz. E nesse dia de Petrópolis... Fala, ela... Tem uma coisa interessante disso aí, porque quando começa essa confusão, o Visconde do Rio Preto, do Ouro Preto, uma mensagem para ele em Petrópolis, assim, imperador, o bicho está pegando aqui, eu acho bom o senhor descer, telegrama, venha de Petrópolis, porque as forças estão se articulando, esses caras querem derrubar o império. Resposta do imperador para ele: eu conheço muito bem os brasileiros, fique tranquilo, isso não vai dar em nada. A resposta do imperador para o Visconde de Ouro Preto: fique calmo, eu vou fazer tudo ao meu tempo. Ele pegou o doutor Mota Maia, que era o seu médico de gabinete, seu grande amigo particular e médico direto, pegou o seu camareiro e, antes de preparar e antes de se arrumar as malas, comunicar à Imperatriz Teresa Cristina que eles estariam retornando ao Rio de Janeiro, ele ainda vai ter uma sessão de banho no Rio Piabanhas, em Petrópolis. Ele foi tomar um banho de cascata em Petrópolis antes de retornar para o Rio de Janeiro. Tamanha era a pacificação interna dele, né? E ele manda perguntar se o comboio real, né, o trem, né, o compartimento real poderia ser anexado ao trem de Petrópolis para que ele retornasse ao Rio. Princesa Isabel e Conde de, muito preocupados de como fazer a notícia chegar até o pai, porque ambos estavam no Rio de Janeiro com os filhos, e eles descobrem que o imperador já estava a caminho, porque eles estavam tentando se deslocar e se comunicar com o Palácio de São Cristóvão, quando eles recebem notícias e avistam, né? Porque nessa época o trajeto de retorno ao Rio de Janeiro que o imperador optou foi pegar o trem para a estação ele desembarcou na estação de São Francisco Xavier, que é na região da Tijuca, né? E depois seguiu ali para o centro da cidade, para o Palácio de São Cristóvão. E a princesa Isabel teve notícias que ele estava a caminho, que estava retornando para o Rio de Janeiro, e eles aguardam, né, a comunicação dos militares nesse processo de entrega, né, de comunicação de mensagem sobre a proclamação da República.
Eu quero só que você desenvolva aí mais um episódio da história para depois a gente poder ler a resposta do imperador para o mensageiro. Não, eu acho que eu vou encerrar por aqui. A questão mais era essa. Aí ele proclama a República ali próximo da Avenida Rio Branco, né, já fora do exército. É ali que a proclamação é feita e eles, então, celebram que, naquele momento, o Império teria caído. Agora, observa como é que é. É uma movimentação de pessoas numa cidade do Rio de Janeiro. É diferente de hoje, que se tivesse que acontecer, você teria que ter movimentações do Brasil inteiro. Não, as pessoas se reuniram no Rio de Janeiro, que era a capital da República, do Império, e ali aconteceu da ida de um general numa mesa, ele não deu nenhum tiro, ele falou uma frase, aí ele sai, o povo diz que sim, e está proclamada a República. É muito, muito interessante a maneira como isso acontece. E aí, uma coisa que eu acho que é destacável é a postura de Pedro II, porque ele poderia ter dito: a gente vai lutar. Uhum. Nós temos uma série de monarcas na história que mataram seu povo, mas não saíram do poder. Nós temos pessoas hoje no mundo, que promoveram guerras absurdas nos seus países, guerras de anos, destruíram o país inteiro, mas eles se mantiveram no poder a despeito de tudo, mesmo sabendo que o povo não queria, promovendo guerras, e se mantiveram na posição de monarcas. E ele, se não quer uma gota de sangue, se é isso que os brasileiros querem, assim será. E essa postura pacífica do imperador conteve também todos os seus fiéis escudeiros, digamos assim, todos aqueles mais próximos do imperador, o próprio Visconde, né, de Ouro Preto, né, que era, nesse momento, a representação da monarquia, né, a liderança maior dentro do parlamento, se conteve. Né? Nós tivemos um episódio muito interessante também, às vésperas da proclamação da República, que foi o último baile do Império. Né? O baile da Ilha Fiscal. O baile da Ilha Fiscal, onde também se viu, nesse momento, uma simbologia muito grande por parte da estratégia da monarquia, de mostrar ainda uma certa vitalidade, uma certa força, uma certa pujança ainda do Império. Né? Esse baile ele estava sendo promovido sob os auspícios, né, do imperador e da monarquia, em homenagem ao Chile e aos governantes chilenos, e a um capitão chileno que estava com um navio chileno atracado na Baía de Guanabara, e foi feito esse baile da Ilha Fiscal, né? Simbolizando ainda toda a pujança da monarquia. E enquanto os nobres bailavam e se refastelavam, digamos assim, no banquete real, os militares conspiravam na casa de Deodoro para a proclamação da República. Mas a intimação, meus amigos, esse momento da entrega da mensagem da intimação ao imperador, nos cala fundo o coração. Por volta das 15h, depois de muito esperarem, o casal real e todos aqueles que o acompanhavam esperavam por uma comunicação do novo governo. E chegou ao passo um grupo de cavalaria em trajes de gala. O Major Solon, que foi, pelo que o Elahá nos contou, justamente aquela pessoa que dispara fake news e faz aquele estardalhaço todo para incensar, né, aquele antagonismo entre militares e monarquistas. O Major Solon, olha a curiosidade do episódio, esse próprio Major Solon e 3 oficiais pediram uma entrevista com o imperador, e é esse major que vai ter com o imperador. A princesa, e aí são palavras de Isabel, a princesa se recordaria da cena. Por sua atitude respeitosa, esse Major Solon parecia ir cumprir uma mensagem ordinária naquela pompa militar, né?
ele se mostrava tão perturbado naquele momento que ele estava entregando a mensagem para o imperador, que ele até se enrolou em relação ao protocolo do momento, chamava de Vossa Excelência. Aí depois ele lembrou que não era Vossa Excelência, que era Vossa Alteza, e finalmente nomeou corretamente Vossa Majestade. Entregando a papai, ele dizia o seguinte: venho de parte do governo provisório entregar muito respeitosamente a Vossa Majestade esta mensagem. E aí a resposta, meus amigos, a resposta do nosso querido imperador Pedro II ao militar. À vista da representação que me foi entregue hoje, agora, às 15h, resolvo, cedendo ao império das circunstâncias, partir com a minha família para a Europa. Amanhã, deixando assim a pátria de nós estremecida, a qual me esforcei por dar constante testemunho de entranhado amor e dedicação. Durante meio século, 50 anos, em que desempenhei o cargo de chefe do Estado. Na ausência, eu, com todas as pessoas da minha família, conservarei do Brasil a mais saudosa lembrança, fazendo ardentes votos por sua grandeza e prosperidade. Dom Pedro de Alcântara, Rio de Janeiro, 16 de novembro de 1889. E Pedro II leva do Brasil um travesseiro com a areia da praia do mar do Rio de Janeiro. Eles oferecem para ele dinheiro e ele diz: não, eu prefiro levar o travesseiro com a terra do Brasil. E é interessante mostrar a ação da espiritualidade nesse sentido, porque tudo poderia ter acontecido, Cris. As forças monárquicas poderiam ter se levantado e nós teríamos uma guerra civil nesse país. Poderia ter acontecido uma luta extremamente sangrenta, terrível, em função de haverem muitas pessoas interessadas na manutenção da monarquia. Mas o imperador, ao fazer esse movimento de se retirar e não criticar, não contestar, e até dizer que não, deixa assim, eu vou ganhar agora a minha alforria. Ele dizer essas palavras é porque ele agora realmente tinha a condição de poder ter a liberdade de ir para onde ele quisesse, como ele diz. Não se preocupe. Ele conversa com a esposa e diz a ela: agora poderemos ir para onde quisermos. Ele entende assim quase como uma aposentadoria. Ele entrega o país e leva a família para Paris, para viver em Paris. Isso é bem curioso, porque o processo de transformação do Brasil dessa maneira não levou às tintas de sangue que aconteceram nas colônias aqui. Então, você tem um degrau, um degrau, um degrau. Então, você passa de colônia para império, depois passa para... torna-se império independente, depois torna república. Os outros saíram direto, chaveando de colônia para república. E aí o trauma que acontece nessas várias nações aqui vizinhas de nós. Então, é extraordinária essa postura que o nosso imperador tem, que demonstra também toda a maturidade que ele tinha no lidar com as questões diplomáticas, né? Obedecendo exatamente os ditames do plano espiritual nessa transição. Eles querem a maioridade, nós vamos dar a maioridade, nós vamos acompanhar o que vai acontecer. E o constrangimento, né, Ilahá, dos próprios militares. O próprio Deodoro, diante dessa magnitude do imperador, se mostrava constrangido. Floriano Peixoto, que viria a ser eleito o primeiro presidente desse processo de construção da República, Floriano Peixoto estava no paço
e recebia instruções para que ele pudesse intermediar um diálogo com o grupo das lideranças militares e do próprio Deodoro, e Floriano Peixoto, dentro daquela estrutura do Paço, ganhando tempo, porque ele não teve coragem de se posicionar. Ele não teve coragem de, como um homem da guarda militar do imperador, criar, né, essa interlocução com os militares que já se rebelavam contra a situação monárquica. Então, ele também foi omisso nesse processo. E todo esse processo de convite a se retirar do país, né, foi um processo de exílio. Então, isso, por mais que precisamos e atestamos, né, essa postura ilibada do nosso imperador de se conter para evitar uma revolução, ele foi incitado a utilizar uma passagem secreta, um plano de fuga para ir para alguma província distante, para depois tentar uma retomada de controle de poder. Sim. Ele se negou a Como seria o esperado? Como seria o esperado? Isso. Exatamente, Elahá e Denise. Ele se negou a tudo isso para a pacificação do país. Meu Deus, que imperador! Aonde você encontra isso, Denise Balô? Em lugar nenhum, Jorge Elahá. Tanto que diz o Gilberto, diz assim, atitude nobre, digna de um espírito de escola. E aí emenda aqui a Marilise, que diz digno de um grande espírito. E agora eu trago para vocês uma coisa que eu achei, quer ver que interessante? Ex-Dom Pedro II. Reparem que no leito de morte, no dia 6 de dezembro de 1891, o livro embaixo do travesseiro, sobre a sua cabeça, simboliza que, mesmo após a sua morte, a sua mente descansa sobre o conhecimento. Então, nós temos um livro amparando a cabeça de Dom Pedro II no leito de sua morte, justamente a dizer que, mesmo descansando após a morte, ele descansa sobre o conhecimento. É um grande espírito, né? Bom, ele foi preparado para isso, né? Não é à toa que Jesus pediu para que ele viesse com esta missão e muito bem cumprida, né? Diga-se por sinal. Agora, gente, sabe quem está aqui? Vocês não vão acreditar. Olha quem está aqui com a gente, Ivana Raisky. Beijos, minha amiga. Olha que prazer de ter a Ivana aqui com a gente nessa noite. Estou dizendo que é uma noite especial. É uma noite especial, né, gente? Eu tenho... você tem uma carta para mostrar? Não, né, Cris? Não. É a Cris que leu essa carta dele, né? Já leu, né? Então, eu quero mostrar um negócio que eu trouxe para a gente ver. Eu já até comentei isso na primeira live que nós fizemos. Mas como a gente, de repente, algumas pessoas não viram e o momento é propício para que a gente acompanhe isso uma segunda vez, eu vou pedir a você, Denise, se possível, que você compartilhe um material que eu quero mostrar para todos. Está todo mundo vendo? Sim. O que você vê, Denise? Uma bandeira? Uma bandeira, exatamente. Essa bandeira que nós estamos vendo é a bandeira do Brasil imperial. Essa era a bandeira que o Brasil tinha à época do Império. E aqui vamos fazer uma revelação para que ninguém nunca mais diga o que sempre aprendeu na escola. Nós aprendemos na escola que o verde representa as nossas matas e o amarelo representa o ouro. E não é. O verde representa a Casa de Bragança, a casa de Dom João VI, Dom Pedro I. Isso é a Casa de Bragança. Esse verde
é a cor dos Bragança. E o amarelo é a cor da família da nossa Imperatriz Leopoldina. É a cor dos Brandeburgo, como é que é? Dos Habsburgs. Habsburgo, isso. Esse dourado aí é a cor da coroa deles. Então, quando a gente hasteia a bandeira do Brasil, nós estamos vendo Pedro I e Leopoldina hasteados. Ok? Estão imortalizados na nossa bandeira. Aí temos ali uma coroa, que era símbolo do Império, um ramo de um lado, esse lado que tem essas coisinhas vermelhinhas é um ramo de café, e o lado outro é um ramo de tabaco, porque eram as duas riquezas que o Brasil produzia, e até hoje o nosso brasão tem um ramo de café e outro de tabaco, embora não tenha mais tanta relevância nem o café nem o tabaco na nossa economia, mas continuou sendo. Aí vocês veem um escudo no meio, com um círculo azul com 18 estrelinhas. Essas 18 estrelas eram as 18 províncias que o Brasil possuía na época. E no centro desse círculo existe ali uma cruz, que é a cruz da Ordem de Cristo, a cruz dos templários que migraram para Portugal quando houve a extinção dos templários, que eles foram se acomodar em Portugal. Eles converteram todo o conhecimento deles numa nova ordem, a Ordem do Cristo. Cabral e os demais navegadores eram todos integrantes da Ordem do Cristo. E existe aí dentro, depois dessa cruz, uma esfera com uma parte assim cortada. Isso aí é um instrumento que eles usavam para navegação. É uma peça, não é o astrolábio, mas é uma outra peça que eles tinham, que eles usavam para poder fazer navegação e verificar que horas que a estrela se colocaria, e por aí eles sabiam em que latitude eles se encontravam. Esse instrumento era poderoso na navegação. É a arma Mitla, não estou lembrado do nome agora, mas essa era a bandeira. Como o Brasil iria entrar numa república, ele não poderia mais usar essa bandeira. Era necessário que se criasse uma nova bandeira para o Brasil. E aí, algumas pessoas foram convidadas para construir essa bandeira. Uma das figuras que foram chamadas para fazer parte desse trabalho é um personagem chamado Raimundo Teixeira Mendes. Ele não é nem chamado de Raimundo, é chamado Teixeira Mendes. Esse rapaz aí, bigodudo, ele era um matemático, filósofo, muito influente, um grande conhecedor, uma mente brilhante da época, e ele era positivista, ele era da corrente de Augusto Comte e daquela corrente dominante de pensamentos revolucionários, de moral elevada, de uma série de coisas. E o pensamento dos contistas, dos positivistas, estava centrado numa máxima que Augusto Comte deixou. Eu vou colocar aqui a frase que sintetiza o pensamento dos positivistas. O amor por princípio e a ordem por base e o progresso por fim. Se alguém conhece algo parecido. Então, é o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Ele, então, queria colocar na bandeira brasileira algo que lembrasse que os positivistas estiveram como pano de fundo de toda essa revolução. Sim, os positivistas, a maçonaria, tiveram uma importância capital nesse processo da nossa proclamação da República. Só que ele não estava sozinho. Ele tinha um segundo elemento que também participou desse trabalho, chamado Manuel Pereira Reis. Manuel Pereira Reis era astrônomo. Ele era astrônomo, também positivista. Os dois eram lideranças positivistas
desse pensamento revolucionário, moderno, de comprometimento com a nação, de patriotismo, de luta pela mudança em prol da liberdade. Esses homens, eles estavam empenhados em construir a bandeira. E Manuel Pereira Reis, como astrônomo, ele trabalhava no Observatório do Rio de Janeiro, como astrônomo. E ele queria, de alguma maneira, deixar a assinatura da astronomia na nossa bandeira brasileira. Então, o que ele fez? Ele teve uma ideia. Ele resolveu substituir todos aqueles elementos que estavam no centro da nossa bandeira por uma coisa que fosse até mais simples. Ele desenhou a bandeira assim. Deixou a Casa de Bragança, deixou a Casa dos Habsburgo, depois colocou um círculo e colocou no círculo esse monte de estrela que vocês estão vendo aí. E a frase ordem e progresso foi a contribuição que o Teixeira Mendes colocou na bandeira, trazendo para dentro da nossa bandeira a ideia do pensamento positivista. Se tiver ordem, você vai ter progresso. É necessário a ordem para ter o progresso por fim. E essas estrelas estão aí colocadas nessa bandeira, não foram escolhidas ao acaso. Elas representam o céu do Rio de Janeiro às 20 horas da noite, no dia 15 de novembro de 1889. Quem no dia da proclamação da República olhasse para o céu, veria essas estrelas no céu. Então, ele quis representar a data. Em vez de colocar a data na bandeira, ele colocou o céu na bandeira. Alguém que seja astrônomo olha a posição e diz, eu consigo calcular que dia foi isso. E vai dizer, em que latitude está? Latitude do Rio de Janeiro, longitude e tal. Para o céu estar nessa posição, é porque estávamos no dia tal. Então, ele vai representar aí exatamente o posicionamento das principais constelações que eram colocadas no céu do Rio naquela noite da proclamação da independência. Está a data. Isso aqui apresenta a data da nossa bandeira. E aqui, Denise Balô, nós temos uma constelação muito conhecida de todos nós, que é a constelação do Cruzeiro do Sul. Você já localizou onde é que está o Cruzeiro do Sul? Denise? Sim, já localizei. Bem ali no meio, no centro. Bem no centro está o Cruzeiro do Sul. Vou dar um destaque nela aqui para a gente ver onde ela está. Ó. Isso. O Cruzeiro do Sul é exatamente essa constelação posta aqui. E interessante que ela está no centro da bandeira. Aqui não é a terra do cruzeiro, meu Deus do céu. Ah, meu pai. Aqui não é a terra do cruzeiro, não é uma cruz, não é a cruz, não é o cruzeiro. Está no centro da nossa bandeira. Ele poderia ter representado mais constelações, apresentado uma posição ou outra, mas ele pega uma posição do céu exatamente onde o cruzeiro está, bem no centro. Só que há um problema. O cruzeiro está errado na bandeira. O cruzeiro está posto, a posição das estrelas, em que pese de ser astrônomo, está errado. O Cruzeiro do Sul, ele é, na verdade, ao contrário. Observem que aquela estrela pequena que fica no centro, não fica nas pontas do cruzeiro, ela está à direita, ela não está à esquerda. Então, a gente vê aqui que houve um erro na hora que se desenhou a bandeira com a estrela do lado contrário e não do lado direito. Só que quando a gente olha as outras constelações, elas também estão todas erradas. Todas as estrelas estão de uma maneira que não é como a gente vê. A gente tem até dificuldade de enxergar que constelação é essa, porque elas estão numa arrumação que não é a que a gente vê no céu. Por quê? Porque quando a bandeira foi desenhada, quando se idealizou a construção do céu, se considerou de uma maneira diferente. Essas constelações, elas não estão erradas. Elas estão simplesmente rebatidas no céu.
como se, ao invés de nós olharmos daqui e vermos as estrelas no céu, um observador externo que estivesse lá no infinito olhasse para a Terra, ele veria as estrelas ao contrário e não da maneira como nós vemos. Por isso que o Cruzeiro do Sul está rebatido. Pegue o cruzeiro e vire ao contrário, que ele vai dar certinho na bandeira. Porque ele quis representar o seguinte: na nossa noite do dia 15 de novembro de 1889, quando se deu às 20 horas na cidade do Rio de Janeiro, um observador externo, Deus, voltou seu olhar para a terra brasileira. Se Deus, imaginado como um observador externo, observasse o mundo nesse dia e centrasse o seu olhar sobre a cidade do Rio de Janeiro, ele apresentaria, dentro dessa perspectiva, a leitura de um ponto da nossa bandeira vista exatamente como está apresentado, mostrando para nós que eles, além de colocarem ordem e progresso, que era positivista, além de colocarem a data, eles colocaram Deus na nossa bandeira. É o olhar de Deus sobre o Brasil. Então, quando a gente olha para a bandeira, a gente diz: foi assim que Deus, do infinito, olhou para o Brasil no dia que a nação transformou-se em república. É o olhar de Deus sobre o Brasil, simbolizando e evidenciando a nossa maior vocação, a vocação de um Brasil espiritual, a vocação de um Brasil que tem como missão, junto ao Concerto das Nações, a missão da evangelização. Por isso, o Cruzeiro do Sul estar evidenciado na nossa bandeira, dando cumprimento à estratégia espiritual de Ismael, ao plano traçado por Jesus, ao comando de Jesus, pedindo para que Ismael, agora, nesse momento de maioridade coletiva, no raiar de uma nova fase política para o Brasil, com a proclamação da República, para que os benfeitores espirituais, para que os emissários espirituais cuidassem de dar a César o que é de César, deixando os brasileiros e o povo brasileiro ensaiarem essa gestão desse país tão cuidadosamente preparado, né, ao longo de toda essa nossa história que estamos aqui detalhando e construindo com vocês. Mas nesse momento crucial para a história do Brasil, dizendo: olha, agora é o momento da maioridade, mas nós vamos inscrever na bandeira a vocação de um Brasil espiritual. E esse processo de espiritização do mundo, que é a nossa vocação. E olha, a Ivana fala o seguinte: como não amar essa bandeira, como não amar essa pátria? E a Glízia comenta o seguinte: felizes somos nós, que somos observados e vistos por Deus. E eternamente, porque esse olhar de Deus, esse olhar amoroso, está eternamente na nossa bandeira. Temos perguntas? Temos perguntas. Vamos lá. A primeira é do Vladimir, que o Vladimir pergunta: será que estamos na maioridade coletiva? É importante observar que as nações, elas não são... a mesma população fica o tempo todo junto. Nós recebemos novos contingentes, assim como a Terra recebe, nós também recebemos. Nós temos uma informação de que quando a codificação kardeciana chegou ao Brasil, vieram junto 2 milhões de espíritos franceses problemáticos. Então, esse pessoal está aqui conosco também. Não sei se nós somos um deles, né? Mas eles estão com a gente misturados. Nós temos aí a chegada de muitos paraguaios para compor a nossa nação, em função da Guerra do Paraguai. Odiou, cai para dentro.
Então, tem muitos daqueles que apresentaram esse processo de aversão, automaticamente são trazidos para esse lugar, assim como aqueles que precisam de um banho luminoso. Eu quero só fazer um comentário aqui da obra Memória de um Suicida. O rapaz está preso e ele vai ser liberado, e os espíritos trabalham para que ele vá para a África. Aí pessoas, mas por que para a África? Porque todo mundo quer para o Brasil, é para a África. O Brasil vai fazer mal para ele. Ele tem que ir para a África para pegar os rigores do lugar para onde ele vai. Que se ele fosse para lá, a nação é muito aberta e poderia facilitar o desequilíbrio dele. Tá? E o Cristiano Chagas pergunta o seguinte: qual o motivo do Brasil não ter passado por fragmentação territorial, como ocorreu com a colônia hispânica? Esse é o mistério. Esse é o mistério. Aí as pessoas dizem assim, não, foi a unidade linguística. Não, mas a hispânica tem unidade linguística e separou tudinho, não é unidade linguística. O que foi, do ponto de vista histórico terreno, não existe explicação para a não fragmentação, porque tinha tudo para dar errado, Cristiano. Desde Dom Pedro I, quando ele proclama a independência, tem a questão do Equador, tem a cabanagem, a sabinada, a balaiada, tem as farroupilhas. Meu Deus, tem uma série de tentativas de fragmentação e elas não acontecem. Quando vem no Segundo Império, tem também movimentações nesse sentido. Já havia maior pacificação das questões internas, muito conflito externo, mas havia ideias separativistas que também não se concretizaram. E aí ainda tem mais uma. Por que o nosso litoral não foi invadido? Por que eu, se fosse francês, eu voltava de novo? Fui expulso uma vez, eu vou de novo. Por que os franceses não voltaram? Por que os holandeses não vieram de novo? Um território tão largo desse. Nunca que os portugueses vão dar conta de segurar a invasão nesse território. Mas não. Ao longo da nossa história, a gente tem muitas evidências dessa tutela, dessa chancela espiritual para a manutenção da unidade do país em território e também por atitudes materiais acertadas. Eu não quero tirar o mérito de Pedro I e Dona Leopoldina, porque se eles tivessem retornado para a Europa, sim, certamente o nosso país não teria a dimensão territorial que ele tem hoje, teria se fragmentado. Eles foram os elementos de solidificação. Eles foram os elementos de amálgama, de manutenção desse espírito de pertencimento e desse espírito de unidade. Quando eu falo eles... Eu diria assim, ideia dela, tá? Sim, é isso que eu ia falar. Quer dizer, eles... Dela, né? Eles só enquanto figura... de poder de decisão. Ele, Pedro I, no dia que decide ficar, o dia do fico, mas ela, como grande anjo, tutelar desse processo de manutenção da unidade do Brasil e do sentimento de brasilidade, do sentimento de pertencimento, porque tanto Dona Leopoldina quanto Pedro I tinham legitimidade junto ao povo brasileiro. Sim. E havia, na coletividade, a vontade de união, né? Estarmos juntos. Somos um país. Somos a terra do Cruzeiro. Sem contar que é o coração do mundo. Como é que você vai fragmentar um coração? 2 aurículas e 2 ventrículos. Pois é. Vai de fragmentar como? Agora, o Gilberto, ele comenta o seguinte. Dizem que Marechal Deodoro queria que fôssemos um sistema monárquico parlamentar, pois era amigo de Dom Pedro II. É possível, Gilberto, porque ele dissolve o Colégio de Ministros, depois eu vou conversar com o imperador. O que ele queria dizer com isso? Mas o Império estava dando sinais de cansaço. A substituição pela filha dele ia ter problema porque o marido dela não era brasileiro. Então, como é que ia ser?
estava complicado realmente para continuar. Tinha desgastes. Mas é possível. E o Cristiano pede ajuda. Preciso de ajuda para entender do ponto de vista espírita como se encontrará no futuro as estruturas de poder terreno. Do ponto de vista espírita, a tendência é a redução das fronteiras, a integração dos países, a fraternidade dominando as relações entre os povos, a não existência da guerra, a diminuição da violência, uma sociedade onde, embora existam fronteiras, evidentemente, cada país é um país, mas sem os conflitos que a gente hoje tem com tanta frequência. A gente já tem com menos frequência no passado. Antigamente, as nações invadiam as outras porque está na hora de invadir, vamos invadir. Invadia porque queria invadir, queria o território dos outros. Hoje isso é muito mais difícil, porque a diplomacia avançou muito e é muito escandaloso hoje se uma nação europeia disser, não, eu vou invadir o outro aí, vou tomar espaço para mim, gostei. Mas no passado isso era mais comum. Então, a diplomacia vai ganhando terreno e vai diminuindo os conflitos e vai ampliando os espaços de negociação. A ideia é o enriquecimento das nações, a melhoria da qualidade de vida de todos, um respeito ao meio ambiente e uma vida onde exista mais condição de fraternidade entre todos. Eu peço permissão só para responder ao Cristiano, meu xará, com uma palavra de Humberto de Campos, com uma frase, já no final do capítulo. Ele fala exatamente isso. A nova revelação, no caso aqui a doutrina espírita e o espiritismo, não é dada para que se opere a conversão compulsória de César às coisas de Deus, mas para que César esclareça o seu próprio coração, edificando-se no exemplo dos seus subordinados e tornando divina a sua imperfeita obra terrestre. Então, na medida que os homens se cristianizarem, na medida que os homens se evangelizarem, e daí porque a estratégia nesse processo de maioridade coletiva do plano espiritual para conosco é cada vez mais estimular o processo de evangelização entre os homens, é que vai se dar a consequência natural da liderança intelecto-moral, da aristocracia intelecto-moral, no âmbito, inclusive, da política. Teremos políticos comprometidos com a progressão e com o avanço moral das sociedades, coisa que ainda não acontece, mas que, na medida que essas injunções, na medida que esses conceitos forem se introjetando nesse caldo cultural de uma sociedade em progresso, isso vai acontecer. E a nossa amiga Marlene Rosa pergunta o seguinte: a imagem mental da proclamação para muitos é semelhante à da independência, pelo menos nas ilustrações. Isto faz sentido? Olha, realmente ele estava num cavalo, realmente ele proclamou no meio de pessoas. Não é assim idêntica da proclamação da independência, porque ela é num local mais retirado, é um ambiente mais rural. A proclamação da República é feita ali, no centro do Rio de Janeiro, em que ele proclama a República. Agora, a ideia dele estar com uma espada do lado de fora, assim, tem algumas que ele tira o chapéu e proclama com o chapéu na mão, o que é um sinal muito positivo de mostrar a pacificação do processo. Porque quando você proclama algo com uma espada, é uma coisa, você proclama algo tirando o chapéu, é outra, completamente diferente. Mas ele teve, sim, um momento em que ele se apresentou para as pessoas ali no centro do Rio de Janeiro, após a conversa com o Visconde de Ouro Preto. E o Gilberto pergunta: será que é por isso que somos chamados de República das Bananas? Nós somos chamados de República das Bananas porque a gente vendia muita banana na primeira metade do século XX, tanto que a gente diz assim, isso aqui é preço de banana. Hoje tem coisas bem mais baratas do que banana. Mas nós fomos, durante muito tempo,
república tipo a Martinica, né, que vende banana, a gente acha, o que a Martinica vende? Banana. Né? Chiquita bacana, da Martinica. Então, acaba criando essa imagem de que lá só tem banana. O Brasil também, durante um tempo, era um país que vendia banana, vendia café. E, mais recentemente, depois do governo Vargas, é que aconteceu a industrialização do país e uma mudança muito significativa na nossa história. Vai acontecer a partir de 1933, quando ele inaugura a Fábrica Nacional de Motores, depois da CSN, aí onde trabalhava o pai da Denise, né? Seu pai era da CSN, Denise? Não, meu avô era. Ah, é seu avô? Meu avô. Então, aí vai ter uma mudança muito forte no país na industrialização, mas até lá o Brasil era simplesmente um país agrícola, uma população agrícola imensa, uma produtividade muito baixa, centros urbanos muito pequenos, espalhados, uma vida muito com aspecto rural, provincesca, e só depois dos anos 50 é que você começa a perceber a locomotiva pegando força. O governo de Juscelino Kubitschek vai dar um impulso muito grande nessa visão desenvolvimentista, e daí para frente, aí começa realmente a acontecer. E o Luiz Carlos diz o seguinte: para mim não ficou claro qual foi o planejamento do plano espiritual. Ok, Dani? Ok, Cris? A gente convida o Luiz a reler, né, o capítulo. Evidentemente que a gente pode sublinhar aqui alguns pontos importantes. Esse capítulo do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a gente está falando do capítulo A República, capítulo 27, onde, desde o primeiro momento, o autor espiritual Humberto de Campos evidencia esse planejamento estratégico, Luiz, do plano espiritual, de entregar ao povo brasileiro e à pátria brasileira, nesse momento, né, de proclamação da República, entregar a nação a si própria. Porque Sim. O plano espiritual vem construindo, né, um processo de tutela desde o descobrimento do Brasil, né, coordenando as ações para que o país se mantivesse uno, né, durante todo o período do primeiro império, do primeiro período imperial, e durante o segundo momento do império, sob os auspícios de um imperador extremamente preparado moralmente para conduzir o país por mais de 50 anos, solidificando todas as bases da pátria do Cruzeiro, dentro de um espírito de magnanimidade. Então, a gente vê o tempo todo o planejamento espiritual dando substância, né? Dando vigor, dando musculatura para a pátria do Cruzeiro. E, nesse momento da proclamação da República, o plano espiritual acolhe, né, a demanda do povo brasileiro, acolhe o clamor dos ideais libertários da República, entregando o país a si mesmo, né? E fazendo essa ressalva. Nós estamos reconhecendo a maioridade coletiva da pátria do Cruzeiro e vamos direcionar agora, nesse momento, os nossos esforços espirituais para que nessa gestão, nessa dinâmica nova, possa se coordenar ações para que os dirigentes, para que os mandatários desse povo possam se encharcar de ideais nobres, possam se encharcar de ideias espiritizadas, digamos assim, de ideias evangélicas, para que o país não perca o rumo, para que o país não deixe de mirar o seu alvo, que é, né, o símbolo da cruz e o símbolo do cruzeiro, né, nesse processo todo de cristianização das massas. Né? Nós ganhamos um pouquinho mais de livre-arbítrio. Nós tínhamos menos livre-arbítrio, porque como império você tem o monarca, eu controlo o monarca e eu seguro. À medida que você vai para uma república, você não tem como controlar o cara que vai nascer. O monarca eu controlo, quando ele nasce, escolhe esse cara vai ser o monarca. Então, vamos trabalhar a educação dele, vamos
produzir essa pessoa. Numa república, você tem muitas pessoas que podem assumir o posto. Muitos podem ser o presidente. Muitas pessoas podem, de repente, a nação escolher. Muitos. E aí ela é reestimulada pela posição, né? pela dúvida, né? Pelo lançamento dessa questão por parte do Luiz, a gente volta a falar, né? Do que significa autonomia. Porque maioridade não significa autonomia. Como libertação não significa autonomia. Autonomia, ela só se fará autônoma com evangelho, com sedimentação moral. E nós estamos nesse curso ainda, né? Longos e longos anos depois da proclamação da República, apesar de estarmos dentro de um processo e dentro de uma estruturação republicana, nós não podemos falar ainda em verdadeira liberdade, nós não podemos falar ainda em verdadeira igualdade, nós não podemos falar ainda em verdadeira fraternidade, porque para que se dê a liberdade, a igualdade e a fraternidade que constituem uma sociedade ideal, nós precisamos construir em nós essa pujança da autonomia que só é alcançada com o evangelho no coração. Uhum. E o Gilberto também faz a seguinte pergunta: quem foi a esposa de Dom Pedro II? Não teve a mesma presença como a mãe de Dom Pedro II, a imperatriz Leopoldina. Foi Teresa Cristina. Teresa Cristina era a esposa dele, né? Ela não tem, assim, realmente... Ela foi uma boa companheira, não tem, assim, nenhuma coisa... Não é uma Carlota Joaquina. Não é uma Carlota Joaquina. Mas também não é uma Leopoldina. Foi uma companheira que ele teve, ele foi leal até o final, uma mulher discreta, muito simples. E livro de história, quando eu lia, quando eu era garoto, dizia que ele ficou esperando por ela chegar no porto. Quando ela chegou, que ele olhou, ele virou para a governanta dele e disse: eu fui enganado. Não era essa a mulher das fotos. Mandaram outra. E aí, mas ele ficou com ela até o final da vida. Verdade. E o Gilberto também comenta o seguinte: junto a Ismael, Pedro II continua a nos proteger no plano espiritual. Sem sombra de dúvida. Esse é o cara que eu gostaria de ter assim perto de mim para me aconselhar. Um Bonifácio e um Pedro II era bom demais. Ó. Uma Leopoldina assim é bom também. A Leopoldina a gente deixa o encontro para a Cris, né? Deixa para ela. Né? Mas, assim, para o Brasil, essa trinca era ótima. Pedro II, um Bonifácio e uma Leopoldina dava uma boa, excelente trio aí. E a Helenice faz a pergunta mais difícil de ser respondida. Helenice, não tenho como, minha amiga. Helenice pergunta assim: Denise, boa noite. Passa para nós a agenda do senhor Elahá, para nós acompanhá-lo. Helenice, não tem como. A agenda do Elahá é uma loucura. A única vez que a gente sabe onde o Elahá está é nas terças-feiras. Porque ou ele está aqui no Brasil, Um Coração para o Mundo, ou ele está no de Moisés a Kardec, que vai ser na próxima terça. Esse eu sei. Agora, as outras é uma loucura. A agenda do Elahá é uma loucura, gente. Não, é porque, assim, às vezes as pessoas têm dificuldade. Aí o pessoal me diz: olha, está tendo uma live e fulano não vai poder entrar. Você entra? Entro. Então tem muita coisa que não, nem adianta eu dizer, mas eu nem sabia. Nem eu também. Eu soube na hora que eu ia. Nem sabia. Então eu vou. Eu posso saber pelo menos o tema? Eu posso saber pelo menos o tema para entrar? Pode, então pronto. Pois é, a Raquel lembrou do Longinos, exatamente, Dom Pedro II. E aí, a Gislene pergunta: existe alguma obra conhecida com a continuidade dessa obra que estamos estudando, de Humberto de Campos?
Existe uma obra de Duílio Berni chamado Brasil Mais Além, que é um aprofundamento das discussões do Brasil, coração do mundo. Ele não vai para frente, ele vai para dentro, entendeu? Que eu seria alguém que pegasse daquele ponto da história para frente. Porque como essa obra ela é uma obra de 1938, ela não vai ter nada dali para frente. Você não vai ter as discussões do pós-guerra, ou nada, nenhum governo que venha depois de 1938. Então a história para aí. E como a gente não tem médiums seguros, médium tem, mas seguro, médium tem de todo tipo, escrevendo sobre a história do Brasil. Muitos. Mas, assim, que a gente possa ter segurança, a gente tem que ficar esperando um pouquinho, né, para ter certeza. E a Marlene diz o seguinte: o casal ideal seria Leopoldina e Pedro II. Mãe e filho. Mãe e filho. Exatamente. De repente, Dom Pedro I desencarna, Leopoldina fica e ela cuida do filho e os dois cogerem o país. Seria maravilhoso, mas ela desencarnou com 29 anos, não teve mais jeito. Não deu, mas seria muito bom. E a Glícia está lembrando do Pinga Fogo também. Pinga Fogo também, na rádio 21h30, está sempre lá, na segunda-feira. Exatamente. Também é fácil de encontrar. Essas a gente sabe onde encontrar o Elahá, mas a agenda dele, de um modo geral, é uma loucura. Mas tem um macete. Você entra no YouTube, escreve o nome da pessoa que você quer e depois aperta ao vivo, aí aparece onde a pessoa estiver. Tem esse recurso no YouTube. Pronto, ó. Pronto, resolvido o problema. Você escreve, eu quero ver Divaldo ao vivo. Aí você escreve Divaldo, aí aparece um monte de Divaldo. Aí tem um botãozinho lá em cima, ao vivo. Você clica, aí onde ele estiver vai aparecer. Nem precisa nem ter agendado. Todo dia que a gente entra, ele está ao vivo em algum lugar. Final de semana, durante a semana, está ao vivo sempre em algum lugar. Gente, nós já estamos a 1h47. Né? E agora nós retornaremos, se Deus quiser, no dia 29 de novembro, com o capítulo 26, porque hoje foi o 27. E aí, no dia 29 de novembro, a gente retorna com o capítulo 26. Né? Agora, gente, antes de encerrar, eu quero ler aqui uma passagem desse capítulo 27 que eu achei maravilhoso, que diz o seguinte: bem-aventurados todos os trabalhadores da seara divina, da verdade e do amor, pois deles é o reino imortal da suprema ventura. É o que está neste capítulo. E com este parágrafo, eu queria... Antes de encerrar, você quer falar alguma coisa? Eu ler de novo. Bem-aventurados quem? Bem-aventurados todos os trabalhadores da seara divina, da verdade e do amor. Verdade e do amor. E amor. Pois deles é o reino imortal da suprema ventura. Verdade é o oposto da mentira, da enganação. E o amor é o oposto do ódio. Pois é. Né? Lindo este parágrafo que está nesse capítulo. Agora, para encerrar mesmo, Cris, você faz a nossa prece de encerramento? Gente, então a gente agradece aos 377 pessoas que estão conosco, aos amigos que participam, que perguntam, que estão sempre com a gente aqui, porque a gente já adquire até uma certa intimidade com todos eles, que estão sempre conosco aqui nas terças-feiras. Dia 29 vai estar todo mundo aqui de volta. Então, a vocês a gente agradece pela participação, aos nossos parceiros de transmissão, né? E a FEEGO, Federação Espírita do Estado de Goiás, que permite que essa live esteja aqui com todos nós, nos ensinando tanto a cada terça-feira, a cada 15 dias, lembrando, né? Gente, então, obrigada, Elahá, obrigada, Cris, pela aula que foi hoje. E cada vez, eu não canso de falar, cada vez que a gente
acaba de assistir uma aula com vocês, aumenta cada vez mais o amor por essa nação. E, Cris, agora então você encerra a nossa live. Com prazer, Denise. Senhor Jesus, governador do nosso planeta. Ismael, anjo tutelar da nossa nação brasileira. Em data tão especial, 15 de novembro, recorremos às fieiras do tempo e mergulhamos em um passado histórico com muitos irmãos abnegados construindo as fibras desta nossa nação. E nesse momento, feriado, que estamos vivendo, as consequências desses episódios de heroísmo e de renúncias, nos voltamos para o futuro. Lançamos o nosso olhar para tempos vindouros, tempos onde seremos testados nas nossas capacidades de resignação e de pacificação. Se avizinham tempos também de um novo ciclo para a nação brasileira, de um novo governo para a nação brasileira. Momentos e períodos que, de acordo com a dinâmica do tempo, sempre se renovam. Mas o convite do nosso mestre, apesar desses momentos de renovação que são rotineiros e contínuos ao longo do nosso processo evolutivo, esse convite, ele é constante. Esse convite, ele permanece sempre ecoando a sua base. O convite para o nosso melhoramento, para a nossa capacidade de entregarmos ao mundo e à coletividade o nosso melhor, para exercitarmos em nós a capacidade da indulgência, a capacidade da benevolência, a capacidade da pacificação e da compreensão de que tudo que vivemos na matéria são campos de experiência para o nosso aprimoramento espiritual. Por isso, Senhor, pedimos que diante desses novos tempos que se avizinham, das mudanças que são naturais da dinâmica do mundo, possamos entregar o nosso melhor e nos unirmos em esforços para chancelarmos sempre e nos colocarmos sempre como colaboradores da construção da pátria do Evangelho, colaboradores da missão brasileira nesse processo de cristianização da sociedade e de cristianização do mundo no concerto das nações. Protege-nos, Senhor. Abençoa essa pátria iluminada, essa pátria de Pedro de Alcântara, essa pátria de Dona Leopoldina, essa pátria de José de Bonifácio, essa pátria de Tiradentes e de tantos outros irmãos missionários que costuraram com suor e lágrimas a verdadeira essência desta nação
que pulsa em amor e se configura em seiva de sangue, um coração palpitando amor para todos de forma abrangente e indistinta. Abençoa, Senhor, esteja conosco, agora e sempre. Tornaremos agora, então, dia 29, estaremos de volta. Ivana, a Ivana que está aqui com a gente, entra nos bastidores, que é para a gente trocar umas ideias, Ivana. A Ivana tem a chave, ela entra, a gente aguarda nos bastidores. Gente, beijos para vocês, obrigada mais uma vez, Jorge e Cris, e a todos vocês. Até dia 29.